Esse gato justifica a existência de um mercado bilionário, né? Quer dizer, nós estamos ali, está meio pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas os dados de 2014 dão conta de que é um mercado que gira em torno de 20 bilhões de reais entre, né, alimentação, serviços, né? Quer dizer, as pessoas dedicam uma atenção afetiva, emocional e até financeira para o cuidado dessas espécies de animais. Se de um lado isso é verdadeiro, né, de outro nós temos uma outra realidade, que é uma realidade de que a todo ano nós matamos cerca de 63 bilhões de animais para atender ao mercado meramente alimentar. Vou repetir o dado: 63 bilhões de animais são mortos anualmente. Isso, nesse gráfico, esses dados, não dão conta dos animais marinhos. Nós não estamos incluindo nesse número peixes, de modo geral. Tá? Há um grande problema. Né? Quer dizer, de um lado, alguns animais como membros da família, né, praticamente, e até juridicamente, né, a gente tem hoje a discussão da guarda compartilhada nos casos de separação conjugal, que é um debate importante, que revela justamente isso. De outro lado, animais como objetos, animais como instrumentos, animais como coisas. Esse é uma grande ambivalência, um grande paradoxo que circunda as nossas relações com os animais. Eu vou dar aqui um exemplo que acho que faz com que nós percebamos de que modo o direito trata a questão animal. Imaginemos um celular. Todo mundo aí tem o seu celular. Imagine que isso daqui seja um celular do Ministério Público de Santa Catarina. Se eu, dolosamente, intencionalmente, jogasse um pouquinho de álcool, de gasolina aqui no celular e ateasse fogo ao celular, eu praticaria um crime, que é o crime de dano. Um crime, inclusive, previsto no nosso Código Penal, no artigo 163 do Código Penal. Qual é a pena, qual é a sanção para este meu ato de dolosamente danificar esta propriedade de um terceiro? O meu exemplo do Ministério Público. Veja, é uma pena que pode ir de 6 meses a 3 anos de detenção e multa. Se entrasse aqui um gatinho, pulasse aqui na mesa um gatinho, e eu fizesse exatamente a mesma coisa, eu pegasse a mesma gasolina que está aqui na mesa, jogasse no gatinho e ateasse fogo ao gato. Este fato, como nós veremos daqui a pouquinho, também é um fato típico penal, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, consistente no ato de maus tratos aos animais. Qual é a pena estipulada para este meu ato? 3 meses a 1 ano de detenção. Se o gato morrer, mais um sexto a 1/3 de agregação à pena básica. Então vejam, para o direito, em princípio, é muito mais grave eu queimar esse apresentador, esse celular, do que eu atear fogo a um gato. Bem, a realidade do ordenamento jurídico, portanto, em que pese os avanços, é de ainda, né, por mais grotesco que isso possa soar, de tratar os animais como coisas. A gente aprende, quem é da área do direito, lá quando ingressa nos bancos da graduação, que os animais são o quê? Bens móveis. Antigamente, até no Código Civil anterior, falava-se em semoventes. Né? E a própria Constituição Federal também parece acolher este sentido, de que os animais são coisa. Vejam lá. O artigo 23, que trata da competência administrativa, afirma-se o objetivo de fomento à atividade agropecuária. A atividade da pecuária é uma atividade, factualmente, que trata os animais como um objeto. O animal é um objeto para a produção. Este é um fato. O artigo 24, o artigo subsequente da Constituição, fala em quê? Caça, pesca, atividades que também ilustram uma forma de interação onde há uma reificação, uma instrumentalização da vida animal. Vejam, no Código Civil agora,
deixando a Constituição um pouquinho de lado. Como eu falei, os autores indicam que os animais habitam, né, a categoria de bens móveis. Como eu falei, esse apresentador e um cachorro, para o mundo do direito, ocupam o mesmo espaço, uma mesma geografia jurídica, estão no mesmo nicho. Por mais esquisito que isso possa parecer. Mais um pouquinho na frente do próprio Código Civil, vou avançar mais rápido aqui para a gente ter um pouquinho mais de tempo depois. O Código Civil permite, em princípio, a venda de animais. Eu posso comprar e vender. Não se compra e vende uma pessoa. Se compra e vende o quê? Um objeto de direito. O 936 do Código Civil fala em dono do animal. O animal pode ser objeto de uma relação de quê? De propriedade. O 1313 também do Código Civil trata do apoderamento das coisas. E veja, na sequência, inclusive animais. Coisas, inclusive animais. Denotando, mais uma vez, essa noção de que animais são coisa. O 1446 do Código Civil, dos animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos. Além de móveis, em princípio, são o quê? Fungíveis. Se um animal morrer, eu posso resolver o problema, né, comprando um outro com as mesmas características. Pronto, resolvi. Substituir. Danifiquei este apresentador. E como é que eu faço? Eu resolvo o problema? Dando uma compensação financeira para a compra de outro, ou eu mesmo comprando um outro equivalente. Mesma coisa para os animais. O próprio direito ambiental, que se pretende um ramo mais novo, mais aberto, né, do direito, também, em princípio, trata os animais como coisa. Vejam, a 6938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, quando ela trata das definições legais, dentre elas a definição dos recursos ambientais, ela descreve que a fauna, ou seja, os animais, são um dos recursos ambientais. É um recurso natural. A ideia de recurso é uma ideia de um bem que pode ser utilizado para a garantia da qualidade de vida dos homens. Novamente, uma noção de objeto. E aí vocês vão me dizer, não, mas tudo bem, se de um lado o direito ainda pode estar simpático à ideia dos animais como objetos, nós temos leis que protegem esses objetos especiais, entre aspas, os animais. E temos. Eu vou tentar rapidamente, claro que eu também não vou fazer um apanhado histórico grande, porque se nós fôssemos fazer realmente um apanhado histórico, nós perceberíamos de modo muito claro que a questão animal está presente desde as ordenações do reino. Nós temos dispositivos legais específicos sobre essa questão. Mas eu vou me cingir a alguns diplomas legais, especialmente federais mais recentes. Tá? Primeiro que eu queria fazer a menção, inclusive eu estou devendo um parecer exatamente aqui, é sobre este diploma legal muito importante, que é o Decreto 24645 de 34. Foi um dos diplomas legais expedidos durante o governo de exceção de Getúlio Vargas. Getúlio, não sei bem porquê, em 34, expediu uma série de normas legais importantes sobre matéria ambiental. Nosso primeiro Código de Mineração, nosso primeiro Código de Águas e também, dentre eles, essa norma dedicada, né, dando uma atenção à questão animal. Inclusive, reputo, a meu juízo, este diploma legal está atualmente em vigor. Se vocês abrirem, digitarem Decreto 24645 no Google, e normalmente aparece o primeiro site de pesquisa, o site do próprio Planalto, onde há o espaço da legislação, se vocês clicarem no site do governo, ele dará uma informação de que este decreto está revogado. Isso porque em 91, durante o governo Collor, o Collor expediu um decreto presidencial de número 11, de 91, em que ele eliminou do ordenamento jurídico várias normas antigas. Dentre elas esta. De fato, o decreto do Collor revogou este decreto. Ah, mas não entendi. Você acabou de dizer que o decreto está em vigor, se você está afirmando agora que o Collor revogou esse decreto? A questão aqui, meus amigos, é saber se o Collor poderia ter feito isso. Por que eu digo isso em linhas gerais, sinteticamente? Porque este decreto, vejam o ano do decreto, 34.
ele tem força de lei, é um decreto-lei. Ele mesmo, a gente vai ver alguns dispositivos dele na sequência, se auto-intitula lei. Durante aquele período, claro, um período de exceção política, quem legislava via de regra era quem? Era o Poder Executivo via decreto. Ora, não pode o Collor, em 91, num período já felizmente democrático, né, expurgar do ordenamento jurídico um decreto-lei. Ele teria que fazer isso por meio de quê? De lei, e não de decreto. Ou seja, o instrumento de revogação deste decreto é inadequado. Inclusive, só para corroborar essa minha afirmação, o STJ recentemente se valeu do decreto para fundamentar uma decisão judicial relativa a animais. Ou seja, o STJ tem utilizado como em vigor este decreto. Ah, mas por que é importante sustentar a vigência desse decreto de 34? A gente não tem coisa mais moderna para tratar dos animais? Até temos. Mas ele tem uma importância muito grande. Ele tem alguns dispositivos bastante úteis, bastante interessantes. Vou tentar rapidamente trazer alguns para que os senhores vejam a importância desse decreto. Primeiro artigo do decreto diz assim, artigo 1º, todos os animais, todos, existentes no país, são tutelados do Estado. Veja, ele utiliza a palavra tutela. A tutela, classicamente, é um instituto do direito, utilizado para suprir, para proteger o vulnerável, o incapaz. Ah, mas está querendo dizer então que o animal é equiparado a um absolutamente incapaz? Esse decreto pensa assim. Outros dispositivos vão dar essa ideia. Avançando um pouquinho. Artigo 2º. Vejam que ele já afirma que maltratar os animais, ou seja, aplicar maus tratos aos animais, traz uma sanção, ainda que uma sanção de uma prisão simples, de uma prisão ínfima, pequena, de 2 a 15 dias. Foi a primeira norma no direito brasileiro que prescreveu pena privativa de liberdade para o caso de maus tratos. Nesse ponto, claro que a Lei de Crimes Ambientais revogou essa pena. Veja aqui, já que estamos aqui no Ministério Público, que o decreto já em 34, está sensível aqui, eu estou apertando forte, ele está passando. Opa. Vai. Ele não está ficando, mas enfim. Ficou. Veja, os animais serão assistidos em juízo. A assistência também é um instituto jurídico destinado a suprimento de incapacidade de parte. É como que, mal comparando, os animais fossem incapazes e deveriam ser assistidos. E assistidos por quem? Vejam, pelo Ministério Público. Originalmente, a lei entende que o MP tem essa atribuição a qual ele divide com as associações civis protetoras dos animais. Então já sobreleva-se desde 34 essa missão institucional importantíssima do MP no sentido de tutela da fauna. E, só para fechar, no seu artigo 3º, esse decreto 24645 de 34 enumera 31 situações exemplificativas de maus tratos. Ele vai descrever determinados tipos de conduta que ele entende serem típicos, que traduzem maus tratos. Alguns exemplos. Inciso 3º, obrigar animais a trabalhos excessivos. É uma questão atual, por exemplo, a questão da tração animal. Claro que a constatação fática disso depende de um exame mais pormenorizado, mas veja que já há um enquadramento disso no decreto. Venda de animais, que é outra realidade, infelizmente, em locais que não reúnam as condições de higiene adequadas, quer dizer, a venda de animais em locais insalubres. Infelizmente, as grandes cidades, não sei bem como é a realidade aqui de Florianópolis, os mercadões centrais, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, eu pessoalmente sei que tem essa realidade. Possivelmente aqui também. Outro dispositivo interessante é maus tratos, engordar mecanicamente aves. O que ele está tratando aqui? Do foie gras, que é a engorda mecânica de patos, marrecos e gansos para fim de produção do fígado gordo. Já está no decreto federal.
Então, esses debates de leis municipais proibindo foie gras, no meu entendimento, já há uma lei federal válida para todo o território brasileiro proibindo esse tipo de prática de produção. Vejam, as rinhas entre animais, as lutas entre animais, touradas, claro que, felizmente, a tourada específica, né, a gente tem outras formas congênitas, né? Farda do boi, vaquejada e outras, mas felizmente pelo menos a tourada não vingou, embora foi praticada durante muito tempo no Brasil, especialmente no Rio. Proibidas. E o STF já julgou, né, em algumas ocasiões, como inconstitucionais leis estaduais que procuraram regulamentar, por exemplo, a briga de galo. Outro dispositivo, penúltimo, que eu queria trazer a vocês. A lei, o decreto, perdão, né, afirma que arrojar aves e outros animais em casas de espetáculo, exibi-los para tirar sorte ou realizar acrobacias é maus tratos. O que ele está tratando aí? Circo. Bom, acho que está claro aí. Exibir animais em casas de espetáculo para realizar acrobacia. Desde 1934 não há a menor possibilidade, tecnicamente, de existência de circo com animais em todo o território nacional. Então vejam, como eu disse, esse decreto, embora pouco conhecido, é interessante que nós, que temos uma preocupação com a questão animal, sustentemos a sua vigência, né? Porque ele dá subsídios interpretativos sobre várias circunstâncias importantes da questão animal. Vimos algumas aí, tração animal, animal no entretenimento, em circo, rinha. Né? Embora algumas a sociedade já tenha despertado para a importância dela, outras a gente ainda tem que caminhar muito. Né? A Constituição Federal, todo mundo sabe, a Constituição brasileira se alinha dentre as chamadas Constituições Verdes, a partir de 88, e dedica um capítulo específico para a questão ambiental, que é o artigo 225 da Constituição, e nesse dispositivo legal, ela traz um inciso, que é o parágrafo 1º, inciso 7, que ela cuida da questão animal, que é muito interessante. Vejam lá, ela afirma que incumbe ao poder público proteger a fauna de 3 situações. Quais são as 3 situações que merecem a atenção do poder público relativamente à fauna? A primeira delas, proibir, né, vedar as práticas que eventualmente coloquem em risco a função ecológica da fauna, ou que conduzam os animais, as espécies animais, à extinção. E, por fim, as práticas que submetam os animais à crueldade. Submeter animais à crueldade é uma prática vedada do ponto de vista da Constituição. O problema é interpretativo. O que é crueldade? Se a gente perguntasse aqui o que é crueldade, possivelmente nós teríamos, sei lá, 60 respostas diferentes para definir crueldade. A doutrina e o judiciário, aqui sinteticamente claro, têm se posicionado no sentido de compreender que crueldade, quando o dispositivo constitucional fala em crueldade, ela estaria se referindo ao chamado sofrimento desnecessário. Ou seja, são as situações onde não há uma boa justificativa, uma justificativa razoável, para fazer com que o animal sofra. Por oposição, nas hipóteses onde o sofrimento seja supostamente justificável, não há crueldade. Tanto é assim que, por exemplo, o abate para alimentação. No abate para alimentação, e aqui eu me refiro ao abate legal, ao abate regulamentar, o animal sofre? Claro, evidente que sofre. Pode até sofrer, eventualmente, menos do que no abate clandestino, mas ele sofre. Isto é crueldade? Do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, não. Porque haveria, né, eu nem concordo com isso, mas haveria uma justificativa para o abate de animais para consumo humano. Utilizar animais para finalidade experimental, para o ponto de vista da ciência, é cruel? Em princípio, se a utilização se pautar pela observância da lei específica que regula a experimentação animal, em princípio não. Porque haveria uma boa justificativa para que o animal sofra. Agora, só fazer uma observação, né?
Esta interpretação de que crueldade é igual, é equivalente a sofrimento desnecessário, do ponto de vista da filosofia, é uma completa aberração. Os senhores não encontrarão nenhum filósofo que sustente isso. Por que não haverá? Porque não existe o sofrimento necessário. Aliás, só para ser justo, haveria apenas e tão somente uma única hipótese de sofrimento necessário, que é onde a própria vítima que sofre se beneficia do sofrimento. A gente mesmo, quando vai no dentista, a gente sofre. Sofre. Pode ser pouca coisa, mas sofre. É incômodo, ninguém gosta, ninguém tem prazer de ouvir aquela maquininha lá. Mas você julga que é importante. Olha, eu vou sofrer um pouquinho, mas no cálculo de custo-benefício eu vou me submeter a isso porque eu quero ficar com a saúde bucal boa, eu tenho que resolver esse meu problema, eu tenho que operar o joelho. Eu vou sofrer? Vou, mas é para o meu bem. As utilizações de animais em que o animal sofre, na vasta maioria, o animal sofre não para ele ser beneficiado, mas para beneficiar um terceiro. Isso é uma aberração, do ponto de vista filosófico. Mas o direito acolheu essa ideia, e essa ideia tem sido aceita. E isso, veja, levou aqui, 10 anos depois da Constituição, nós tivéssemos a edição da Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que trouxe vários dispositivos penais relacionados à fauna. Eu vou aqui apenas mencionar um deles, que é o mencionado já artigo 32, que cuida de maus tratos. Ele diz lá no caput, na cabeça do dispositivo: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ou seja, quaisquer animais. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Não vou entrar aqui no debate, mas tem vários temas controvertidos aí no 32. Por exemplo, uma primeira observação: ele só cuida de condutas dolosas, que é onde o sujeito, o infrator, tem a intenção prévia de causar um maus tratos ao animal. As condutas culposas, derivadas de negligência, imprudência, imperícia, em princípio estão excluídas do 32, o que é um problema. Porque muitas vezes o sofrimento animal é derivado de atos de culpa. Inclusive no projeto de reforma do Código Penal, me parece que houve a inserção de uma modalidade culposa de maus tratos. Mas aí é só doloso, que é um problema. Os atos de omissão dolosa, estão incluídos? Não é só conduta comissiva, de fazer, porque o núcleo aí é praticar. Felizmente, a jurisprudência tem entendido com largueza para incorporar aí também os atos de omissão. Já há vários julgados entendendo que a omissão, desde que relevante, ela pode ser enquadrável dentro do tipo 32. Enfim, há uma série de questões aí. Parágrafo 1º, ele trata da crueldade experimental, que é a utilização de animais para finalidade experimental sem necessidade. Ou seja, quando há alternativa e o pesquisador, em vez de usar a alternativa sem o animal, prefere continuar a utilizar o animal. Ora, se há uma alternativa viável do não uso do animal, por que ele está usando o animal naquele experimento? A lógica do parágrafo 1º é, em princípio, esta. E aí há o aumento de pena, que é a crueldade qualificada, quando o animal não só sofre, como vem a morrer. Tem um aumento de pena que vai de 1/6 a 3. Ou seja, a Lei de Crimes Ambientais regulamentou lá aquele dispositivo constitucional, 225, parágrafo 1º, 7. E aí nós temos problemas. Veja, trouxe aqui talvez um dos mais recentes, que tem até uma conexão com um tema indireto, com o tema da farra do boi. Não sei se todos sabem, mas o STF está julgando, ainda não terminou o julgamento, relativo à prática da vaquejada. Vaquejada talvez seja uma realidade mais de estados do norte e nordeste do país, onde o manejo do gado no semiárido, na caatinga, levou aqui determinadas técnicas de manejo se projetassem hoje como verdadeiros esportes, entre aspas. Onde a ideia é a perseguição em movimento, em corrida, de um bovino,
por 2 peões. E o grande objetivo é a derrubada do animal, mediante tracionamento da cauda do animal numa área previamente definida. O problema, meus senhores, é que a cauda do animal é uma extensão da coluna vertebral. Se você puxar com força a cauda do animal, você pode comprometer gravemente as funções neurológicas do animal. Ele pode ficar paraplégico. É muito comum o arrancamento de cauda, a própria queda do animal. Um bovino, que é um animal de grande porte, em corrida ao chão, além do problema da cauda em si, problemas ortopédicos variados. Quebra de patas, quebra de membros, quebra da coluna. É comum. Então veja, isso suscitou um debate. Qual é o debate? O Ministério Público ingressou então com uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei do Estado do Ceará que regulamentava essa prática. E esse julgamento já se iniciou, atualmente ele está empatado. E vejam, por que eu trago esse julgamento? Porque esse julgamento, ele fundamentalmente trabalhará com aquele dispositivo que eu acabei de mencionar, o 225 da Constituição, parágrafo 1º, 7, que proíbe a crueldade. Como é que os ministros do STF têm tratado essa questão? Os ministros do STF, sejam os que estão julgando a lei como constitucional, ou seja, favoravelmente à prática, sejam os que estão entendendo a prática como inconstitucional, ou seja, que estão entendendo a prática como abusiva, todos os dois grupos estão compreendendo essa questão como um conflito principiológico. De um lado eu tenho a prática cultural, um esporte tradicional nas regiões do Norte e Nordeste, que faz uso dos animais. E as manifestações culturais também contam com proteção constitucional. De outro lado, eu tenho a tutela da fauna, a proteção da fauna também prevista em sede constitucional. Qual deles deve preponderar? E aí eles estão fazendo o que no direito se chama de ponderação principiológica, com base na razoabilidade, na proporcionalidade, para entender num sentido ou em outro, pela vedação da prática ou pela continuidade da prática. Isso que eles estão fazendo está certo do ponto de vista técnico? Não, está errado. Todos estão errando no meu modo de ver. Por quê? Porque eles se esquecem, e aí que é o ponto importante para a gente aqui hoje, que aquele dispositivo que eu citei, deixa eu até ver se eu coloquei ele na sequência. Não botei. Deixa eu botar ele novamente aqui. Esse aqui. O 225, parágrafo 1º, 7 da Constituição, quando proíbe crueldade, ele é regra constitucional. Isso aqui não é princípio de nada. Isso aqui não é um mandado definitivo. Ali não está escrito que o Estado brasileiro se compromete com a minimização do sofrimento animal. Está dizendo o seguinte, que o Estado brasileiro proíbe crueldade. Crueldade é proibido. Mas crueldade é um conceito fluido, um conceito indeterminado, correto, claro, como acabei de dizer, sim. Mas em que pese a indeterminação conceitual, isso é uma regra. Tal como é regra, é proibido matar. Evidente que é proibido matar tem um conceito muito mais o quê? Objetivo, palpável, do que crueldade. É proibido torturar. E vejam que em relação à tortura houve necessidade da Lei 9455 discriminando que tipos de condutas são consideradas tortura ou não. Tortura também é um conceito jurídico indeterminado. Se eu perguntar o que é tortura aqui também, a gente vai ter uma dissonância. Para alguns vai ser uma coisa, para outros outra. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso é uma regra. E como regra, pela técnica constitucional, ela não merece ponderação, não tem que ser ponderado com nada. Com religião, com prática cultural. O que o STF deveria fazer e não está fazendo é avaliar se no caso concreto ele subsumir os fatos que estão nos autos à regra. A vaquejada, tecnicamente, é cruel ou não é cruel? Ponto, é isso que ele tem que avaliar. Ele não está fazendo isso. E, aliás, ele está violando o novo Código de Processo Civil ao não dizer por que não se aplica ao julgado da vaquejada a regra de decisão da decisão da farra do boi. Você sabe, a farra do boi foi levada também a julgamento pelo STF em 98, e o STF naquela ocasião entendeu que a farra do boi é o quê?
inconstitucional. Por quê? Porque ela é cruel com os animais. Por que esta regra de decisão da farra do boi não se aplica à vaquejada? Ah, mas vaquejada é um pouco diferente da farra do boi? É. Mas a gente está aqui se referindo à regra de decisão. E o novo Código de Processo Civil indica que o STF deveria dizer por que ele entende não aplicável à vaquejada o precedente da farra do boi. Ele não está fazendo isso. Então veja, há problemas. O tema é complexo. Né? Só para a gente fechar, indo para a última parte da minha exposição, eu vou rapidamente dizer, noticiar pelo menos, que esse tema relativo aos animais tem merecido uma série de considerações no direito comparado. Outros países também têm refletido sobre essa questão. E essa reflexão fez surgir modificações na legislação em muitos países, modificações até importantes. Por exemplo, alguns países, em alguns lugares, pelo menos no campo acadêmico, se pensa que a melhor alternativa para a modificação do estatuto jurídico dos animais se dá mediante a suposta equiparação dos animais às pessoas. Claro que as pessoas absolutamente incapazes. Essa é uma alternativa complicada, porque ela vai precisar de uma alteração legislativa muito intensa. Essa equiparação é uma equiparação culturalmente, historicamente e juridicamente complexa. Essa primeira rota, essa primeira alternativa é uma alternativa difícil. Uma segunda alternativa seria dizer, bem, os animais não são pessoas, mas são sujeitos de direito na qualidade de entes despersonalizados. Embora não pessoas, eles têm alguns direitos que a lei vai estipular. Esse segundo caminho parece ser um pouco menos tormentoso, quer dizer, a lei diria especificamente quais tipos de animais têm que direitos e em que condições. Parece que aí culturalmente a gente pode aos poucos ir avançando com mais clareza. E por fim, esta tem sido a tendência mundial, é de dizer simplesmente o seguinte, bem, os animais não são coisa, mas eu não digo que